Pablo Marçal, obrigada pela presença no nosso estúdio. Bom dia. Obrigado, Sheila, e todos aqui. A Carla, Fábio. e o Fábio e todo mundo que está se deslocando aí na cidade de São Paulo, está em casa nos ouvindo. 40% dos paulistanos levam mais de 1 hora para se deslocar de casa para o trabalho em menos de 1 hora. 40%. Se a gente pegar a média nacional, o índice é inferior a 10%. E aí, quando a gente olha, eu já vi em entrevistas do senhor, olhando propostas, chama a atenção a intenção do senhor de construir uma rede de teleféricos como opção de mobilidade urbana. Como seria esse plano? Na verdade, Teleférico? não é para toda a cidade de São Paulo. O teleférico, acho que você deve ter visto só uma headline, só um enunciado da notícia. O teleférico é um cinturão para ligar as comunidades. É uma das várias soluções para o trânsito. No trânsito de São Paulo, se você pega a Marginal Tietê e cria uma linha expressa, você já consegue, com pouco tempo, desafogar ali, como tem na Europa. Se você liberar os semáforos no vermelho, ficar liberado para você virar à direita, como nos Estados Unidos, não vai ter nenhum investimento de infraestrutura e já consegue liberar muita coisa. Se você apoiar, mesmo sendo do governo do estado, o término da obra do Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros, onde a gente deveria passar todo o trânsito pesado por lá, são 44 bilhões, ouvintes, e paulistanos e pessoas que decidiram morar nessa cidade poderosa. A gente já gastou 5 bilhões de reais com o Rodoanel Norte e ele continua ali sem nenhum caminhão, nenhuma obra. Eu sobrevoei todo o Rodoanel Norte, fiquei chocado de ver isso. Para quem não lembra, o projeto original do Mário Covas tem 177 quilômetros. Se vocês quiserem ver, eu sobrevoei e filmei. Tá no meu Instagram, @PabloMarcal1. Você pode olhar lá os vídeos dessa coisa que é desoladora. Mas ele é do governo do estado. Você É pretende por isso, que, como que, prefeito... imagina, o governo do estado, se tiver um prefeito contra ele não consegue fazer. Então, se ele tiver alguém a favor dele, ele pode acelerar o que a gente ainda está esperando ser feito. A parte, finalizando ali, a parte terrível é que vai ter que destruir várias coisas que foram feitas porque se perderam, só para você ter uma noção. Uma grande ideia é que tem 10 rodovias ligando a cidade de São Paulo, é criar bolsões. Esses bolsões, né? A cidade de São Paulo tem 100 mil eventos por ano. E a gente quer criar 10 pontos de entrada nas rodovias para fazer mega estacionamentos e usar o teleférico também para ligar em estações de trem. Por que isso? Para dar uma opção para as pessoas que vêm na cidade de São Paulo, deixar esses carros aí e não afetar esse trânsito de 6,5 milhões de carros, que é um absurdo. Então, criar bolsões nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, criar a expressa, né, que dá para fazer mais 2 faixas ali, já conversei com engenharia sobre a Marginal Tietê, retomar uma ideia de alguns anos atrás de tirar a CEAGESP de Pinheiros e colocar na Zona Norte, para tirar esse trânsito pesado aqui do núcleo da cidade de São Paulo, liberar o sinal vermelho. Para quem às vezes pode estar pensando, poxa, esse cara é um maluco, isso aí funciona em vários estados dos Estados Unidos. E o que é parar no sinal vermelho? Você para no sinal vermelho, só do lado direito. Se você percebe que não tem fluxo, mesmo com o sinal vermelho, cada um tem que tratar o sinal vermelho como se fosse um pare. Isso aí já ajuda a desafogar o trânsito de forma assustadora. Com o governo do estado também, a gente pode investir, e precisa do governo do estado, e o Tarcísio é um cara assim que eu gosto muito, e fico imaginando a gente produzindo obra junto, que eu sou dessa área de obra também, eu gosto muito de obra. São Paulo precisa disso, de muita infraestrutura. Eletrificar essa frota de carro, isso é através de lei. Como que faz isso? O que Brasília fez. Se der uma isenção de alguns anos de IPVA, isso vai baratear os carros, esses carros elétricos, as pessoas vão decidir por isso. O que acontece? Mas isso não cabe ao prefeito, né? É o que eu acabei de falar. Nós temos um sistema, por exemplo, a CEAGESP é do presidente da República. A ideia de tirar... O presidente não vai acordar e falar assim, eu quero mudar a CEAGESP no lugar. Quem tem que ter essa ideia é o prefeito. E o prefeito pega na mão do governador e vai pedir ajuda para quem é o titular disso, né? A gente não vive numa monarquia, senão eu ia falar que eu ia fazer, ia garantir e acabou. Então eu tenho que ter disposição política, relacionamento político e falar, quero fazer, então eu quero fazer isso. Você falou que sobrevoou o Rodoanel, Sim. Deu a sua rede social, aliás, quem acompanha as suas redes, né, acompanha o seu dia a dia. O senhor mora em Alphaville? Não, Jardim Europa. Jardim Europa. Aqui em São Paulo. Eu pergunto para o senhor se o senhor se sente pronto para comandar uma cidade como essa, em que o senhor mesmo disse, o contingente muito grande de gente que vive para trabalhar, enquanto que o seu universo é um pouco diferente, né? Em outras entrevistas mesmo, você disse que abrindo o celular em 30 segundos você ganha não sei quantos mil reais. O senhor se sente pronto para lidar com essas pessoas e problemas reais da cidade de São Paulo? Carlos, você estudou na escola pública? Estudei. Eu também. Que Mas aconteceu? o senhor é de Goiânia, né? Sim, e eu sou brasileiro também. Não, claro. Sim. A cidade de São Paulo, ela abraça todo mundo, Isso né? eu sou muito bem-vindo aqui. O ponto de nascimento, ele difere. Porque quando você fala isso, é só para lembrar. A vivência da cidade é que... Aqui foi um lugar que eu mais prosperei, estudei em escola pública, minha mãe foi faxineira.
e a gente tem alguns ativos que valem bilhões, né, algumas empresas. Se as pessoas mudarem a mentalidade delas, que é diferente de escolarização, mas a gente ensinar educação, uma educação para prosperar, as pessoas vão poder ir. Agora eu fico imaginando, você vê o prefeito de hoje, é quase uma figura inválida. Porque na hora de escolher um vice, pegaram uma pessoa que não traz tanto problema, não é protagonista. Aí você fica imaginando, você pergunta para mim se eu estou preparado. Eu sou um cara que veio de baixo, consegui romper, consigo ajudar milhões de pessoas. 56 milhões de brasileiros me assistem só numa rede social, que é o Instagram. Eu ensino sobre riqueza, sobre restaurar casamento, sobre restaurar a família, sobre a pessoa prosperar, sobre inteligência emocional. Eu quero saber o que me falta. E o que você conseguir apontar, o que me falta para dirigir essa cidade, eu vou ser o primeiro cara a matricular nesse curso. Não me falta disposição, não me falta energia. No meu auge de 37 anos, pai de 4 filhos, casado com a mesma mulher. Eu namorei com uma mulher e casei com ela, a Ana Carolina, a mulher da minha vida. Alguém que saiu de baixo, que não tinha chance nenhuma de ser nem rico, conhece a pobreza e conhece a riqueza e está a fim de servir. Se você, Carla, com a sua análise, falar para mim, falta alguma coisa para você, me fale que eu vou aprender. O mais rápido possível, que eu tenho até janeiro para governar essa cidade. O senhor já percebeu que o senhor sempre rebate uma pergunta com outra pergunta sobre a questão? É o normal que todo ser pensante faça. Deveria. Que ele abra uma pergunta para que essa pergunta abra um ponto de reflexão na cabeça dela. É por isso que a gente tem um presidente da República que fala besteira o dia inteiro, porque ele nem pensa quando ele vai falar. Mas, em geral, então, o senhor se sente pronto? Mesmo sem parar o trânsito todos os dias, é o que eu quero te falar. É uma pena. Eu tô com um sonho novo, sabe qual que é o sonho? Parar de andar de helicóptero em São Paulo, porque o prefeito é incompetente. Porque se o prefeito tivesse, eu acredito que se der uns 14 a 16 meses e aplicar essas soluções que eu tô falando, vai todo mundo achar que é feriado em São Paulo. Quer que eu te fale como resolver o trânsito, sem mexer no trânsito? Criando pontos de empreendedorismo nas favelas. Criar oficina de costura, subsidiar emprego, dando oportunidade para as pessoas, para quê? Para elas pararem de se locomover na cidade. Tem gente que anda 3, 4 horas por dia. Você falou 40%, Sheila, sobre 40% gasta 1 hora, tem gente que gasta 3 horas somado o total do dia. Ou seja, essas pessoas não têm qualidade de vida. Então, Carla, se de fato você perguntar para mim, você acha que você está preparado? Eu acho que nenhum dos candidatos, pré-candidatos que você colocaram, tem um nível mental para levar essa cidade para o futuro. Não vou discordar. Então, foi isso que me fez entrar nisso. Não é uma questão de guerra, eu não estou precisando disso. Tem gente que está perguntando, você acordou aí, você estava sem problema? Eu amo problema, pessoalmente, eu amo desafio. Eu fiz uma prova de Ultraman nos Estados Unidos agora, em fevereiro, de 452 quilômetros, e todo mundo falava, você não vai dar conta de fazer. Eu fiz 452 quilômetros, foi 8 quilômetros de nado, 360 quilômetros de pedal e 84 quilômetros de corrida em 35 horas e 17 minutos. Quando eu fiz o Ironman, tinha 2.200 pessoas. Quando eu fiz o Ultraman, só tinha 14 e só 4 chegaram no final. Quem estava lá entre os finalistas? Eu consegui vencer aquilo. São coisas extremamente difíceis de fazer e eu fico imaginando. Eu gosto do povo. Eu já tenho um trabalho, né, que eu estou ajudando a construir uma cidade na África. Tem gente que falou, o Marçal está conhecendo a pobreza. Não, eu vim de lá e eu venho tratando isso em outras nações, em Moçambique, em Angola, em Níger, na Nigéria. Eu já faço isso. Eu fui picado pelo espírito público, foi por causa de eleição. Foi em 2019 quando eu pisei em Angola. Então você falar para mim assim, você não tem experiência. Experiência de onde? Se eu estou ajudando a construir uma cidade. Não, mas eu não disse isso, viu? Não, já, qualquer um que está perguntando. Aqui. Se as pessoas falarem, o Pablo não tem experiência política. Política vem de politeia, que significa no grego organização de cidade. Eu sou uma pessoa que ama organizar a cidade, até que eu estou construindo uma junto com outras pessoas. Eu amo tanto isso que nós vamos ver favela pintada na cidade de São Paulo. Não vai ter esse descaso. Eu fui na favela de Travinhas, lá tem 30 anos que as pessoas moram lá e não existe um melhoramento do poder público. Aquilo ali é um campo de concentração, as pessoas estão enfiadas dentro do esgoto. Pré-candidato, um dos problemas crônicos na cidade de São Paulo, que já dura mais de 30 anos, é a Cracolândia. Sim. Todos os prefeitos já tentaram enfrentar, de uma maneira ou de outra, alguns com mais repressão, outros apostando no assistencialismo. Qual que é a sua proposta para lidar com a Cracolândia ou acabar com a Cracolândia, principalmente para cuidar daquelas pessoas? Para resolver o problema da Cracolândia leva de 6 meses intensamente a 2 anos. Eu falo por quê? Para recuperar uma pessoa num estado de miserabilidade emocional, a gente precisa até 2 anos para recuperar ela. Tem uma pessoa que eu trouxe para andar com a gente, ele era secretário de governo do Tarcísio até poucos dias, ele deixou o secretariado, que é o Felipe Sabará. Ele cuidou dessa área, inclusive, e ele tem uma ONG, que é a Arca. A Arca comprovadamente já tirou 3.500 pessoas da rua e colocou em situação de emprego. Então você que é paulistano, se às vezes você parar no McDonald's, um atendente de McDonald's, ele pode ter sido alguém que saiu da Cracolândia. O que acontece? Hoje nós tem um pouco mais de 63 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. E a gente tem que olhar para a temporalidade para tratar isso. Eu vou explicar rapidamente.
Em relação ao passado, como a gente não tratou educacionalmente, a gente não tratou com esporte, não tratou com profissão do futuro, fez o que com essas crianças? Hoje elas estão na rua, elas estão na criminalidade, né? Porque elas não produziram algo. E é o maior pedido das mães ali nas favelas, é cuide dos nossos filhos. O que acontece? Se a gente tratar isso, a gente está tratando o futuro das pessoas que vão ficar na situação de rua. Vamos lá então? Se eu dou ocupação, se eu dou esporte, quando eu falo isso é o nosso povo dá, não é eu, Pablo, mas o nosso povo. Prefeitura e com tudo, empresariado e todo tipo de ordem. Parceria público-privada, a gente vai tirar as pessoas que estão decidindo entrar sem saber em 2030, 40 e 50. Agora, a gente tem que responsabilizar via o Ministério Público as prefeituras do interior de São Paulo que têm colocado mendigos dentro de vans e soltado aqui dentro. E nós vamos rastrear isso e nós vamos responsabilizar. Porque aqui virou a capital mundial dos moradores de rua. Terceiro, não concordo com internação compulsória ou repressão, porque isso não vai resolver. O que resolve é fazer o que o Sabará faz. Chega com um cardápio. Chega na pessoa, a tentativa 1 é frustrada, já sabe. A2, A3, A4, A5, até 7 vezes pode ter uma tentativa com a pessoa e ela não quer ir nem para o abrigo. Então a gente tem que ter paciência, só que tem que ter disposição, tem que ter voluntariado em cima disso, tem que ter um monte de gente que de fato quer. Por quê? E eu quero, eu não vou acostumar, não acostumei, não faz sentido a gente andar com sapato italiano esfregando ele na cabeça de alguém que está deitado na calçada, não faz sentido. O senhor anda muito pelo centro de São Paulo? Muito pouco, eu já tive algumas vezes lá. Só que todas as vezes que eu fui, eu fiquei muito chocado de ver aquilo. Eu vejo os americanos na porta ali na escadaria da Sé, quando eles, né, tem muito turista que vai ali, eles ficam todos apavorados, né, que tá tudo cercado ali pelas pessoas, em situação de rua. Então, a gente tem que resolver com educação, para que em 2030, 40, 50 ninguém vá para lá. A gente precisa responsabilizar as prefeituras, a gente precisa ter umas 20 ONGs que de fato queiram tirar as pessoas de lá. Sabe por quê, cara? Porque dos 111 bilhões do orçamento da cidade de São Paulo, 1 bilhão é destinado para tirar as pessoas da rua. E mas tem para que gente... eles trabalhem para ajudar essas pessoas. Pois é, mas tem gente que não quer tirar. Você acredita que tem tem ONG corrupção? Que chama... É claro, Pô, mas é claro que tem. Envolvendo a prefeitura também? Mas é claro, você imagina o tanto de empresário que é extorquido por subprefeitura aqui, não tá no gibi, você não dá conta de relatar isso aí. As pessoas têm que entender que os políticos precisam ser trocados pelo entendimento do Estado de Queiroz. Políticos e fraudas devem ser substituídos pelo mesmo motivo. Não dê oportunidade a um grupo político que é do Dória, que depois o herdeiro dele era o Covas e depois o herdeiro dele é o Nunes, continuar no governo. Não faz sentido. O povo de São Paulo é um povo inteligente, é um povo direto, é um povo que veio para cá para prosperar. Os que não nasceram aqui vieram para cá para prosperar, não gosta de enrolação. Então não seja governado pelo mesmo grupo político do Dória, porque senão vocês vão pagar o pato. Os esquemas estão todos montados e a gente não tem nenhum fôlego para tocar a inovação e nenhum futuro dessa cidade. O senhor falou